Então, mano, são 10 dias. Tem que marcar pro Nori avaliar o relógio. Porque eu acho que o relógio é uma boa parte aí da nota. Eu não tenho certeza, não. Ah, o Nori chegou. Tudo bem, professor? Estão me ouvindo? Perfeito. Então tá bom. Boa noite. Boa noite, tudo bom? É, Tudo jóia. podemos começar ou não? Ah, Nori, acho que sim. O pessoal vai entrando aí. Qualquer coisa eu tô gravando aqui. Tá bom. Então eu vou pegar algumas coisas que o pessoal tinha me perguntado naquele dia que eu queria mostrar para vocês. Então deixa eu botar aqui no formato de apresentação. Só um segundo. Ok. Vocês estão vendo uma tela do Paint aí? Sim. Ok. Então, uma das perguntas que eu recebi, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se eu entendi, foi a pergunta do que era um pulso, tá? E aí, então, eu vou rabiscar aqui para vocês a questão do que a gente entende como um pulso, tá? Só um segundo. Rabisquei aqui errado. Tá difícil trabalhar aqui. Pulso aí no contador, gente, a gente está falando aí dessa borda de subida ou dessa borda de descida. Todo mundo tá ouvindo? Sim? Eu acho que sim. Tá. Alguém me fala, se não tiver algum problema, me fala. Então aqui, ó, esse nível aqui é o nível 1, aqui tá o nível 0, tá? Então o que você tem aqui? Tem o nível 0, aí tem o nível 1 que você vai passar para o nível 1, e aí você tem aqui o tempo de nível 1, depois desce para nível 0. Então tem flip-flop que funciona com a borda de subida, ou tem flip-flop que funciona com a borda de descida. Então, quando eu falo um pulso, é pulso de subida, pulso de descida, tá? Como é que você vai saber que um componente é borda de subida ou borda de descida? É só olhando o manual dele, tá? Aqui tá tudo bem? Tranquilo? Então, Acho que isso sim. aqui é o que a gente... Opa, eu tô com o modo aqui complicado aqui, peraí. Então, isso daqui, vou escrever aqui do lado, na verdade é um pulso, tá? Então, agora, se está entendido isso, eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui. Se vocês olharem lá no manual do 7476, cadê o bichinho? Tá aqui. Então, um segundo que tá lento aqui. Já chegou a tela para vocês? Sim. Chegou. Se vocês observarem aqui, vocês percebem que, na verdade, tem dois flip-flops dentro dele. Ó, só mostrar o manual. Tá aqui, ó. Aqui tá mostrando que tem um 7476, tá? Aí tem um 5476. 5476 é série militar, coisa que a gente não tem acesso, tá? Os militares têm. Aí, essa série aqui é a série para nós civis. Qual que é a diferença dessa aqui? Esse cara aqui trabalha de menos 55 graus a mais 125 graus centígrados, só para você ter uma ideia. A gente usa, trabalha de 0 a 70 graus. Então, 0 a 70, menos 55 a 125 graus, tá? Então, aqui você tem, o que ele fala aqui? Tem dois flip-flop JK.
Então, aqui tem 2 flip-flop JK. Como é que você descobre? Tá vendo aqui? Clock do primeiro, aí você vê o clock do segundo aqui. Vocês estão enxergando a minha seta, né? Sim? Eu acho que quem tá no celular deve estar com problema de ver. Porque tá muito pequeno, é isso? Provavelmente sim. Alguém pode falar? Peraí, Professor, tô no celular, tá tranquilo para enxergar. tá? Só vou aumentar mais um pouquinho, então. Pronto. Acho que agora não vai ter dúvida. Percebem que tem ó, um clock aqui, um clock aqui. Tem uma entrada K aqui, tem uma outra entrada K aqui, a 1K e a 2K. Aí tem uma entrada, cadê a J? Um J aqui, o outro J aqui, 2J. Tem uma saída 2Q, tem uma saída 1Q. Tem uma saída 1Q barrado, saída 2Q barrado. Clock aqui, o VCC e o GND são únicos. E aí vocês percebem que tem preset e tem clear. Tá? Preset e clear. Então, uma das da semana passada foi essa história do preset que acontece. Se vocês observarem nessa tabela, aqui eu vou aumentar mais um pouquinho para ajudar. Se vocês observarem aqui a tabela, aqui está o preset e clear. O que quer dizer clear em inglês? Quer dizer zerar. Preset, pré-ajuste. Então, o que acontece? Quando eu ajo em preset, percebe que, como é barrado, ele age em zero. Quando o preset for zero, independente do que acontece aqui, ó, CLK, J e K, eles não mandam nada aqui, ó. A saída vai para 1. Obviamente, a saída aqui é barrada, vai para 0. Tá? Então, qual que é a condição de preset? Esse cara está em 0 e esse cara tem que estar em 1 para acontecer o preset. Então, você força 1 na saída. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Vamos supor que tem uma contagem de basquete, está terminando o jogo, está em 9 segundos para terminar. Para escrever 9 no display, o cara tem que escrever 1001. Certo ou não? Porque o 9 é 1001. Então, o que acontece? Onde for por 1, você sabe que cada bit é um flip-flop. Então, no um dos flip-flops você põe a 1, nos outros põe a 00 e no último põe a 0, ou põe a 1. Então, você atua no preset. Aí você começa em 9, você força o 9. Daí, roda a contagem e vai dar 9, 8, 7, até acabar o jogo. Se você quiser zerar, o que eu tenho aqui? Tenho o preset e tenho o clear. É o contrário, eu tenho que deixar o preset em 1 e o clear em 0. Isso faz com que a saída vá automaticamente para 0, independente do que acontece nessas entradas aqui, ó. Não mandam nada, tá? Obviamente, se a saída aqui está em 0, a saída aqui barrado fica em 1. Aí a pergunta, mas e se eu então quiser fazer preset e clear ao mesmo tempo? Pô, idiota, né? Por quê? Como é que eu vou fazer com que a mesma saída fique em 0 e 1 ao mesmo tempo? Então, o CI, que não é bobo, ele vai dizer, você está querendo fazer sacanagem comigo? Então, o que faz? Ele pega as duas saídas, que uma é inverso da outra, ele coloca nível 1 nas duas, para dizer, você fez besteira aqui, ó, pedindo para zerar e para colocar 1 ou 0 na mesma saída, ao mesmo tempo, eu também faço o seguinte, nas duas saídas nível C inverso, coloco o nível 1, tá? Então, isso aqui é o estado que não deve ser usado, ok? Agora, quando o preset e o clear, ao mesmo tempo, os dois estão em 1, aí sim o flip-flop funciona como JK. Como é que funciona? Quando o J for 0 e o K for 0, tiver o pulso. Percebe que aqui tem pulso de a borda de subida e borda de descida. Especialmente esse flip-flop, ele funciona nos dois, ele precisa dos dois pulsos, a subida e a descida. Tá? Normalmente é subida ou descida. Esse cara não, tem que ser as duas. Só que tem o seguinte, para ele funcionar, a entrada aqui JK tem que ficar constante, não pode mudar, tá? Então, enquanto que isso aqui tiver aqui nessa condição, ele sobe e desce, se tiver 0 e 0, a saída aqui fica no estado Q0, ou seja, estado anterior. Ele mantém o que estava antes. Mas o que ele estava antes? Sei lá, se estava 0, fica 0, se está 1, fica 1. Por isso que essa é a condição de memória. Toda a memória de computador é feita dessa forma. Por quê? Quando você pegou, manteve aqui, tem o pulso, e aqui você mantém 0, 0, independente do que acontecer, ele mantém o estado anterior. Tá? Agora,
Se eu der pulso e a J tiver 1 e o K em 0, a saída vai para 1, porque ele copia o J, ó, tá vendo? O J é copiado. Se agora for 0 e 1, o J é copiado. Então, a J está 0, a saída é 0. Tá? Agora, se o J e o K estiverem em nível 1, quando eu vou ver a borda, toda vez que eu acontecer uma borda, ele vai para o estado toggle. O toggle quer dizer o seguinte, ele inverte o estado anterior. Esse aqui, ele mantinha o estado anterior. Esse daqui, ele inverte o estado anterior. Então, eu estava em 0 e vai para 1. Se acontecer de novo, vai para 0 e fica alternando. Então, esse é o estado de alteração de estado. Então, repetindo, preset e o clear aqui, só servem para zerar ou colocar nível 1. Se eu for 0 aqui, coloco o nível 1 na saída. Se for clear, colocar 0 aqui, coloca o 0 na saída. Os dois ao mesmo tempo, coisa de babaca, certo? Agora, se os dois estiverem nível 1, aí sim, esquece esses caras, não fazem nada, não servem para nada, aí funciona de acordo com essa tabela. Se o J e o K forem 0, fica no estado que estava antes. Aqui, se 1, copia 1. Se for 0, copia 0. Agora, se os dois tiverem o mesmo tempo, ele inverte o estado. Esse estado aqui, gente, é interessante pelo seguinte, se eu tiver um computador e eu pegar, deixar na saída do flip-flop, essa informação que nunca aconteceu um clock, né, ou mesmo que aconteça um clock, e aqui fica sempre em 0, a saída aqui fica no estado que estava antes. Naquele momento, se for 0, vai ficar 0 até que um dia se mude isso daqui, tá? Isso é a condição de memória, por isso que a memória do computador é feita dessa forma. Então, cada bit que é guardado no computador é, na verdade, um flip-flop. Agora, todo mundo sabe que o notebook não, né? Porque tem bateria, mas você pegar um desktop, quando você está escrevendo alguma coisa, se acabar a energia, ele perde. Por que que ele perde? Porque esse estado aqui de 0 e 0, ele some, porque na hora que voltar a ligar de novo, você não garante que está 0 e 0 ao mesmo tempo. Então, pode ser que, como ele não ficou em 0 e 0, a memória tenha mudado. Tipo, era 1 a hora que caiu, e a hora que voltou, por algum motivo, virou 0, porque não teve alguém segurando as pontas aqui para deixar no estado anterior. Tá? O flip-flop JK é isso, então ele funciona dessa forma. Ou ele mantém o estado anterior, do jeito que estava, você ligou, ele se deixar em 0, 0 aqui no pino no JK, ele vai ficar 0. Desculpa, vai ficar 0, 0 aqui, a saída vai ficar no estado que estava antes. Se estava 0, fica 0, se estava 1, fica 1. Tá? Agora, mas eu quero escrever 1, então você usa esse estado aqui. Eu quero escrever 0 nele, então usa esse estado aqui, tá? Agora, eu quero usar no modo contador, ou seja, que eu inverta todos os estados, então é o estado toggle. Esse 1 e 1 foi o que eu usei naquele material que eu passei para vocês, pode ver que o J e o K estão em nível 1 lá, tá? Então, isso é um negócio importante que eu passei para vocês. Posso passar? Nori, Sim. surgiu duas dúvidas aí. Uma talvez você deixe para o final. Tá. Mas a primeira é o seguinte. Seria interessante no começo do relógio, para deixar mais perfeitinho, fazer a situação de pré barrado, com H e CLR barrado, com L, para começar Q em 0, ou ele já faz isso automático? Ou isso não interfere no funcionamento do relógio? Eu digo por conta da... seria uma precisão inútil, mas... Não Você entendeu o que eu quero precisa, dizer? não precisa, porque o primeiro é o de segundo, tá? Então, Uhum. o de segundo, se você tiver alguma diferença lá, se foi exatamente no mesmo momento, não interessa muito. Minutos e horas, sim, faria diferença, mas como tem um ajuste, você ajusta na hora que você quiser também, então também não tem problema. A segunda dúvida seria mais essa situação de memória. Por exemplo, você desliga, acabou a memória aí, perdeu tudo. O que faz uma memória flash gravar tudo sem bateria? Aí é outra tecnologia, tá? É uma outra tecnologia onde você, no fundo,
ele tem uma orientação, quer dizer, você tem uma gravação e tem uma bateria muito pequena que com aquilo ele consegue manter a informação. Tá? Então tem uma bateria lá dentro. É, um nível de energia muito baixo que ajuda a manter. Tá bom? Entendi. Obrigado. Tá? Tudo bem, gente? Posso passar para outro? Acho que sim. Bom, se a gente for ver os... Deixa eu ver se é aqui. Se a gente for ao 7490... Ah, o pessoal falou que ele travou a tela. Travou a tela. Não mudou ainda? É isso? Voltou. Voltou? Tá. Acho que demora um pouquinho, né? Deve ser isso. Tá. Pessoal, agora tá vendo já o novo desenho? Sim? Ok. Vou aumentar mais um aqui. Isso aqui, gente, é um 7490, aquele contador explodido. Então, na verdade, o que é um contador? É um conjunto de flip-flops. Tá? Aí, nesse caso, são 4 flip-flops. Então, se vocês observarem aqui, ele tem o clear. Sabe aquele clear que eu mostrei para vocês? Tá aqui, ó, clear. Só que estão ligados tudo junto e vem aqui numa NAND que forma aquilo que está no manual de vocês, dependendo. Aqui é um manual diferente, tá? Mas tá R01, R02, tá aqui, ó. Tá? Ou seja, quando eu colocar nível 1 e nível 1 aqui, 1 e 1 dá 0 aqui. 0 aqui, vocês viram que zera todos os clears. Então, essa saída, essa aqui, ó, ou seja, Q3, Q2, Q1 e Q0 vão para 0. O 1 e 1 aqui ele zera. Aí você tira esse 1 e 1, o voto para uma condição normal de 0 ou 1 e está tudo resolvido, ele continua funcionando. Aí alguém fala assim, poxa, mas eu quero colocar, em vez de zerar tudo, eu quero colocar 9. Porque como esse computador é 7490, né, ele conta de 0 a 9. Tá? Esse L é de low power, esse aqui é Scotica, que quer dizer que é um cara que consome baixa potência, baixa energia, mas ele é razoavelmente rápido, tá? Bom, então o que ele tem? Quando eu quiser colocar 9, o que eu faço? Que atua nesses caras aqui, ó, tá? Ao atuar nesses caras aqui, colocando nível 1 e 1, vai dar 0 aqui. Isso aqui é montado de uma tal forma que as saídas ficam, tá? Então, com esse desenho eu mostro que o computador é um monte de flip, aquele clear que está aqui e o preset estão aqui, tá vendo? Clock, ó, clock normal está aqui. Tudo bem? A única observação é que tem um clock aqui e tem um clock aqui. Por isso que a gente liga o pino 1, o pino 14, a gente faz aqui, na verdade, o pino 12 e eu ligo no pino 1, tá? Aquela ligação que eu mostrei para vocês no desenho que eu fiz. Por quê? Esse flip-flop responde, aí esse cara é ligado nesse aqui, porque daí esse cara passa seu clock Ô, mesmo. Nuri, Oi. a seta do mouse a gente não consegue acompanhar. Tá travada. Vai. Na verdade é problema de comunicação, porque aqui, e agora, vem? Agora tá vendo. Vou usar aqui. Mas eu acho que ela tem que explicar, acho que não, ela trava. Tá. Bom, então repetindo aqui. Então aqui faz o papel do R0, que quando tiver 1 aqui, dá 0 aqui, que liga nos clears, você lembra que o flip-flop é com o 0. Como é que eu sei que ele funciona com 0? Por causa dessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha quer dizer que ele atua em 0. Então 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui, faz com que todas as saídas Q0, Q1, Q2 e Q3 fiquem em nível 0. Quando eu quiser colocar a máxima contagem, ele vai de 0 a 9. Quando eu quiser começar com 9, como no basquete que eu falei para vocês, coloco 1 aqui, 0. Esse 0 faz com que esses caras aqui, tá, fique 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 1 aqui. Desculpa, falei errado.
ele faz 0 aqui em todo mundo, no clear, aí faz com que aqui fique 1, aqui fique 0, aqui 0 e aqui 1, ou seja, 9 em binário. Ok? Essa é a condição, tá? O que eu estava comentando é que aqui tem dois clocks, o clock do primeiro e o clock do segundo. O segundo está dividido aqui, tá vendo? Ó, ele vai para esses caras aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso interligar o pino 12 ao pino 1. Se vocês olharam o desenho que eu passei para vocês, o 12 está ligado no 1. Por quê? Esse faz o papel do CP1 aqui, tá bom? A tabelinha, tá? Alguns manuais colocam esse cara como R0, R01, R02, R91, R92, tá? Então, tanto faz. Mas como é que funciona esses caras aqui, ó? Se os dois R0, os dois, aqui tiver 1 e 1, e aqui um deles, pelo menos, estiver em 0, a saída vai para 0. Vamos voltar, ó. Esse 2 em 1, um deles em 0. Vamos ver. Se isso acontecer, os dois aqui em 1, ó, 1 e 1 dá 0. Então, 0 zera todo mundo, correto? Acontecer, se um deles aqui, ó, esse e esse for 0, aqui é 1. 1 não coloca 9, certo? Então, se aqui não atua e aqui atua. Agora, se eu colocar aqui numa condição de 1, bom, aqui também é a mesma coisa, 1 e 1 aqui, se um deles, aqui, ó, do MS1 for 0, ele fica zerado a saída. Se eu quiser colocar nível 1 lá na saída, nível 9, né, o número 9, ó, 1001, que é o 9, basta botar 1 e 1 em MS1 e MS2. Se eu fizer isso, quer dizer que o MS1 e MS2, 1 e 1, 1 e 1, vai dar 0, vai colocar 9 na saída. Ok? Então, e aí, se um deles, pelo menos, estiver em 0 aqui, ó, esse R01, R02, um estiver em 0, aqui um deles estiver em 0, a contagem é normal. O contador foi feito para contar, ele serve para trabalhar aqui. Essa condição inicial é só para zerar ou botar nível 1. Então, essa condição aqui é momentânea, só para garantir o início. A sua pergunta, preciso zerar toda vez? Não, não precisa, tá? Por quê? Porque, como com o tempo, deixa passando. Lá no pior dos casos, lá no final vai ter alguns segundos de diferença no relógio, mas isso não quer dizer nada. Tá bom? Se a gente olhar, vamos olhar aqui outro desenho aqui. Certo. Deixa eu só voltar aqui. Ó, o que eu falei para vocês, o MR1 também é conhecido como R01, R02, tá? O MS1, MS2 também é conhecido como R91, R92, tá bom? Ok? Aqui diz que é um contador módulo entrada, divisor por 5, divisor por 2. Para quem tiver curiosidade, eu vou só explicar isso, ó. Se vocês estudarem esse cara aqui, ó, do jeito que está desenhado aqui, ele conta de 0 a 5, tá? E esse cara aqui, dois estados, 0 e 1, tá? Então é módulo 2, isso aqui é módulo 5. Se você fizer a conta, módulo 2 vezes 5 dá módulo 10, que é a contagem do 90, tá? Então, o fabricante, em vez de fazer um 90 direto, ele fez um módulo 2 e um módulo 5. Você pode usar separado, se quiser, tá bom? No nosso caso, quando eu liguei 12 no pino 1, eu transformei isso aqui num contador só com um clock só. Ok? Então, vamos lá para esse outro desenho. Então, aqui está o mais normal aí do 67490, que ele tem aqui, ó, R01, R02, que acabamos de falar. Então, esses dois pinos aqui forçam QA, QD, QC, QB em nível 0. Alguém perguntou sobre peso. Quem tem peso maior? Quem muda toda hora é o A. Cada pulso de clock de apresentar é o QA. Depois, quem muda mais é o B. Depois disso é o QC. Depois o QD. Então, quem tem maior peso é QD. Então, o número binário é formado por QD, QC, QB, QA.
Então, a leitura tem que ser feita invertida. Então, é QD, QC, QB, QA, tá bom? Como ele tem 2 clocks, tá aqui, ó, os 2 clocks, para transformar num só, eu botei no desenho, peguei o QA, liguei no pin 1 que eu acabei de falar para vocês, ó, pego aqui, ligo aqui. Aí, com isso, você entra com o clock aqui, tá? Aí, esse cara conta de 0 até 9. Para mandar pulso para o outro contador, basta ligar isso aqui para, ó, pegar o QD e ligar no outro, que eu fiz com vocês. Porque ao ligar no outro aqui, ó, ao fazer isso, toda vez que a contagem vai de 0 a 9, quando é 9, é 1001. Do 9, bota para o 0. Então, toda vez que o QD sair de 1 para 0, quer dizer que ele já contou até 9 uma vez. Então, o que eu faço? Toda vez que ele contar uma vez, é porque eu tenho que mandar o pulso para o próximo contador. Se aqui for unidade, o próximo é dezena. Então, cada vez conta 0,9, ou aqui manda 1 a mais, então aqui fica 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1, 9. Quando chegar a 1, 9, esse cara manda aqui, e esse cara vira, era 1, vai virar 2. Então, vira 2, 0, 2, 1, 2, 2, e assim por diante. Tudo bem? E só para complementar, né, igualzinho, mas é um outro componente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem um melhor aqui, gente. Só um segundinho. Esse daqui é da mesma família do 7490, que só que ele é um 93, tá? O 93, ele é um contador 0 a 15. Lembra que o 7190 é o contador de 0 a 9. Então, esse tem a mesma arquitetura do outro, só que vocês percebem que ele não tem um R91, R92. Por que que não tem? Porque não é 9 que eu quero, ele vai contar de 0 a 15. Tá? Então, não faz sentido colocar 15 ou 9, o R9 não faz sentido. Então, tem só o R0. Então, quando você quiser zerar esse contador, é igualzinho. Botou nível 1 aqui, nível 1 aqui, as saídas QA, QD, QB, QC são zeradas. Alguém perguntou para mim o que era o NC do inglês, é Not Connected, ou seja, esse pino não serve para nada, esse pino não serve para nada, esse pino não serve para nada, esse pino não serve para nada. O VCC está aqui, o GND está aqui, tá? De novo, ele é dividido em um módulo 2, tá? Módulo 2, e aqui tem um módulo 8. Então, na verdade, 2 vezes 8, 16. Por que 16? Ele conta de 0 a 15. De 0 a 15 são 16 estados distintos. Então, para funcionar, eu tenho que pegar esse cara e ligar aqui no B, tá? Ó, pino 12 ligado no pino 1, tá? Aí eu entro com o pulso aqui, aí esse cara se transforma num contador módulo 16, vamos de 0 a 15. Então, se a gente for olhar aqui embaixo, ó, vocês percebem que esse aqui é a contagem 7490. Percebem que, olha só como é que é a contagem. Não, desculpa, esse aqui não é esse aqui, é esse do lado aqui, peraí. Perceba que aqui, ó, 7490. Tá vendo aqui, ó, QD, QC, QB, QA, tá vendo? Lembra que eu falei a contagem, ó. É o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, ó, 1 e 1. Aqui é o 4,
Aqui é o 5, ó, 0, 1, 0, 1. Aí o 6, 0, 1, 1, 0. O 7, 0, 1, 1, 1. O 9, 1, 0, 0. Desculpa, 8, 1, 0, 0, 0. E o 9, 1, 0, 0, 1. Como ele conta de 0 a 9, depois do 9 ele zera. Então, quando ele zera, esse QD aqui, ó, vai de 1 para 0. Então, eu aproveito essa borda de subida para mandar para o contador do estágio seguinte. Tá? Voltando para o 7493, dá uma olhada. QD, QC, QB, QA, a mesma sequência. Porque isso aqui, ó, tá vendo? O QA varia toda hora. O QB varia de 2 em 2. O QC varia, ó, tá tudo 0, depois 4 tempos em 1, 4 tempos em 0, 4 tempos em 1. Já o QD, ele fica 8 tempos aqui, ó, em 0 e fica 8 tempos em 1. Ok? O QA inverteu, ó, toda hora, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Perceba que ele vai de 0 até 15, 1, 1, 1, 1, tá? Então, ele é um contador de 0 a 15. Normalmente, um contador de 0 a 15, eu tenho que fazer uma inibição, um zeramento. Por isso que ele tem um R0 para você zerar, contar até 12, até 13, o número que vocês quiserem. Ok? Do 9,0, a mesma tabela que eu analisei do 9,0. O 9,3 está aqui, ó. Se os dois R0 tiverem nível 1, as saídas ficam zeradas. Se uma, pelo menos, essa aqui tiver em 0, ou se essa aqui tiver em nível 0, a contagem é normal. Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês aquele dia. Ah, ok. Qual que é a utilidade do biquinário? A questão aqui do biquinário é o seguinte. Se vocês... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês fácil. Aproveito para deixar aí, que tava tendo dúvida no 555. Tá, o 555, eu por mim sou contra que vocês usem, porque vocês não têm o conceito dele, tá? Quem quiser usar, não vou proibir, Ok. mas ele só a gente consegue explicar ele depois que estudar na eletrônica, que vocês não têm. Então, usar pode, mas explicar o funcionamento não é o caso agora, tá? Você prefere como, então, o pulso? Não, se quiser usar para fazer o pulso, sim, mas aí vocês têm que pegar com uma caixinha preta que gera pulso e pronto. Esse pulso que eu mostrei gera o pulso e pronto. Tá bom? Ok. Agora, fora isso, eu desenhei lá para usar o debouncer, tá bom? Ok. Pessoal, se a gente pensar na saída QD do 90, acabei de falar para vocês que ele fica de 0 até 7, vamos pegar aqui no tempo, 0 até o número 7 e nível 0. Depois ele sobe para nível 1, aqui no 8 e aqui no 9. Só que depois do 9 ele zera, não zera? Depois começa de novo, certo? Vai ficar até 7 aqui, depois é que sobe. Qual que é a questão aqui? Vocês percebem que eu fiquei 8 tempos aqui em nível 8, né? Porque de 0 a 7, 8 tempos em nível 0, e eu fiquei 2 tempos em nível 1, perceberam? Sim? Sim. Agora, você perguntou, qual que é a montagem biquinária? O que ele muda? Ele muda o seguinte, que ele vai deixar isso aqui mais ou menos simétrico. Ele fica 5, ficou ruim o desenho aqui, tá, gente? Mas ele fica 5 em nível 0 e 5 em nível 1, tá? Vamos ver? Ah, tá, entendi. Então essa é a utilidade. Deixar simétrico. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se vocês usarem aqui, ó, porque na montagem biquinária, a sequência muda, tá vendo? Ó? Quem sai é o QA, tá vendo? Você inverte o estado. Ao inverter o estado, percebe que o tempo de nível saída, que é o último, de maior valor, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, certo ou não? E aqui, 1, Certo. 2, 3, 4, 5 zeros. Então, quer dizer que nesse desenho que eu mostrei, fica simétrico. 5 tempos em 0, 5 tempos em 1.
Muitas vezes, isso aqui é importante para outros circuitos que vão ser ligados à frente, tá? Ele continua sendo o módulo 10, porque eu tenho 10 estados, só que a contagem não é binária normal, tá? Você percebe que a contagem, tá vendo aqui, ó? Se você olhar a contagem aqui, ó, tudo zero, é igual. 1 igual, 2 igual, tá vendo? 3 igual. Só que, 4 igual. Só que daí, a hora que chega no 5, ó, 0, 1, 0, 1, aqui é 1, 0, 0, vai para o 8, ó. Aí vai para o 9, aí vai para o 10, vai para o 11 e vai para o 12. Então, ele conta de 0 até 5, depois ele vai do 8 a 12. Ou seja, a contagem fica doida. Ah, mas por que eu vou usar isso como contador? Você não vai usar como contador comum, ele vai ser usado para gerar esse pulso simétrico com 10 estados distintos. Lembra que eu falei para vocês que um contador também é um divisor de frequência, tá? Então, é importante que muitas vezes isso aqui seja simétrico. Eu vou mostrar um desenho para vocês como curiosidade. Se alguém falar que eu mostrei isso para vocês, eu nego, tá? Posso apagar Beleza. aqui? Demorou. Posso apagar? Pode, professor. Posso apagar? Ó, quem for usar o 7, por que que eu não gosto que o pessoal use o 7.4? Ó, veja bem, quando eu falo não gosto, quer dizer que não é que se usar vai ganhar menos nota. Não é isso, não. Eu tô querendo dizer o seguinte, que às vezes o pessoal faz de um jeito que é o jeito errado. Então, se alguém olhar, um engenheiro experiente, olhar isso aí e falar, nossa, a escola está ensinando isso? Nós não estamos ensinando isso, tá? Então, vamos lá. O 555, o 555, que eu sei que vocês estão mencionando aí, ele é um CI muito bom, que ele é capaz de gerar os pulsos, tá? Capaz de gerar os pulsos. Só que o pessoal tem a mania de gerar esse cara aqui em 1 Hz. Só que em 1 Hz, quer dizer o seguinte, que para dar um pulso completo, daqui até aqui, você demora 1 segundo, tá? Só que esse CI 555, se você olhar o manual dele, ele não foi feito para isso. Ele falhar com pulso aí de 1 kHz, tá? 1 kHz, ou seja, 1000 Hz. Uma frequência bem maior que esse 1 Hz. Por quê? Nessa frequência, ele é muito estável. Aqui, nessa condição aqui, ele é instável. O que quer dizer com isso? Se você fizer um relógio com 555 com pulso de 1 Hz, depois de um dia, você vai ver que o relógio vai estar errado. Por quê? Porque ele não funciona legal. Ok? Bom, então o que a gente faz? Aí, eu falo, Nori, mas se eu estiver funcionando com 1000, como é que a gente vai resolver esse negócio assim? Então, para gerar 1 Hz? Simples. O que a gente faz é pegar o 5555 aqui, aí pega um contador módulo 10, que também é um divisor por 10, pega um outro que é um divisor por 10, e um outro que é um divisor por 10 também. Aí a saída desse vai ser 1 Hz. Dá uma olhada aqui, ó. Se ele gerar 1 kHz aqui, dividido por 10 vai dar 100 Hz aqui. Dividido por 10 dá 1 Hz. Como ele é estável nessa frequência de 1 kHz aqui, ó, como ele é estável, e se tiver algum erro, esse erro já é dividido por 10, depois dividido por 10, dividido por 10. Tá? Então, ao fazer isso daqui, na realidade eu posso usar um 7490 aqui, ó. Posso usar um 7490 aqui. Posso usar um 7490 aqui. Posso usar um 7490 aqui. Tá? Então, o que você faz? Se aqui, por acaso, ainda no 1 kHz tiver erro, eu já dividi por 10. Então, o erro foi dividir o erro por 10. Aqui também dividiu o erro. Tá? Só que daí o que acontece? Eu quero
aqui nesse instante que o pulso seja simétrico, ou seja, o tempo aqui, ó, na saída de nível 0 e de nível 1 seja a mesma coisa. 0 e 1 seja a mesma coisa o tempo, concorda? Ora, para ser simétrico usando 9 e 0, que tipo de montagem a gente vai usar? Montagem normal ou montagem biquinária? Caso aí, ligando no 74 no. Eu tenho que é o pulso. Se eu pegar aqui, se eu usar no modo normal, o que vai acontecer? Esse Você está pulso falando em aqui vai relação à saída do QD? essa montagem, o 9 e 0. Eu deveria fazer montagem normal ou montagem biquinária? Normal. Porque esse daqui, o que aconteceria? Esse aqui, o pulso aqui, de 0 a 7. 0 a 7 em 0, depois 2 tempos em nível 1. Tem a borda. Tem a borda. Tem a borda aqui. O que vai acontecer? O pulso gerado aqui, de 0 a 7, só um tempinho em nível 1, depois volta de novo. Então, esse pulso funciona, mas não é bonito. Então, por isso que o pessoal usa a biquinária, porque se eu usar a biquinária, na saída QA que eu mostrei para vocês, o tempo de 0 vai ser igual ao tempo de nível 1, então vai ser uma forma de onda bonita. Então, a saída do seu 555 vai ficar bonita. Então, é em relação à beleza mesmo. Não tem uma utilidade prática. Vamos dizer assim, do ponto de vista da engenharia, o que você implementou vai ficar mais bonito, tá vendo? Essa forma de onda, o QA vai ficar o mesmo tempo em nível 0 que o tempo em nível 1. Se eu fosse usar, vendo aqui, ó, ele fica todo esse tempo aqui em nível 0, né, de 0 a 7, e só 2 tempos em nível 1. Então a forma de onda fica, a gente chama que é assimétrica. O tempo de nível 1 é diferente do 0. Não é tão bonito, só isso. Mas aí não aumenta a complexidade do circuito? Ou ele tem um Não, modo ué. dentro dele? Não, ué. Ou é só modo de interpretar? Quer ver? O que você vai fazer aqui no 9.0? No 9.0, se eu fosse usar a montagem normal, o que fizemos? QA liga no nível 1, certo? Se Certo. for fazer a biquinária, eu faço o contrário. E eu entro em B, certo? Entro em B, Ah, certo? entendi. E a Tá. saída QC, você liga no A. Tá? QC liga no A, porque aí o QA passa a ser o mais pesado. Certo? Entendi. Começa Lembra contando aqui, 5, ó. depois 2. QD, QC, QB é a forma módulo 5. Isso aqui é o módulo 2. Você entra no módulo 5, ele faz aqui toda a contagem, daí o QD desse cara eu ligo aqui no A. Então o QA passa a ser o cara último. Então é só mudar fio. Tá? Então não faz diferença nenhuma. E fica muito mais elegante e muito mais inteligente, né? Ok. Tá bom? Perfeito. Isso com o 90, né? Isso. Seria a mesma situação se eu fosse fazer com outros componentes. Por exemplo, eu estou num outro projeto que eu não vou usar nenhum desses. Seria algo equivalente. Eu pegaria o bit menos e colocaria como mais. Não, precisa ver se ele tem essa divisão de 2 módulos separados. Tem que ter 2 clocks separados, assim como você está vendo aqui, ó. Não, vamos supor que eu vou montar. Ah, sim, tudo bem. É só Aí pegar tranquilo. realmente o menos e jogar na frente, Sim, como se ele fosse mais. sim, Ah, ok. sim. Ou põe o módulo 2 por último. Ah, tá. Tá bom? Ok. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Professor, professor. professor, Oi. se no relógio digital eu posso usar o protoboard com placa de circuito também, para que ficaria mais barato no caso, né? Fazer a placa de circuito impresso? Aí eu soldava ela, ficava.
se funcionar o relógio, ganha 10 e um beijo ainda. Ô, louco. É. Beleza. Ô, louco. Não, Um beijão. Agora todo mundo vai fazer, professor. agora todo mundo vai Gostei, ter. Sabe por quê? Porque assim, ao fazer a placa, né, vocês estão evoluindo, aprendendo a fazer placa. Tenho certeza que muita gente vai fazer invertido a primeira vez, tá? Depois nunca mais esquece, mas a primeira vez faz invertido, tá? E aí, fazer esse projeto, montar os filetes lá para fazer a ligação, etc. Trabalhar com essas coisas aí dá um trabalho razoável, mas é muito bom, você aprende muito, tá? Então, se for montado na placa, com certeza, além do 10, ganha beijo. Vou usar Ô, duas professor. placas pra ganhar 2 Tá beijos. todo A mundo na única placa coisa agora. que eu preciso que vocês tomem cuidado. Primeiro, quem for fazer a placa, né, porque tem várias formas de fazer a placa. Uma delas é pegar, marcar lá na placa com material que o ácido não corrói, põe no ácido, né? E corrói a parte do cobre que você não quer e mantém só onde você quer. Então, esse é o processo que a gente usa. Só que você está usando um ácido. Então, cuidado com esse ácido, tá? Não só com você, como às vezes em casa tem gente que não sabe o que é, de repente acha que é um suco, vai beber, alguma coisa desse tipo, né? Então, tome muito Professor Nori. Posso fazer um processo fotográfico, coisa do tipo? Pode, só que é mais caro, né? Existe aquela prensa também, que é um sistema de corrosão usando um equipamento mecânico que é muito legal, né? E faz uma placa muito bonita, Com CNC? mas tipo CNC. Só que é um processo, assim, tem que ter a máquina, às vezes é mais barata que o processo fotográfico, mas você tem que entregar um arquivo legal para o cara. Então, assim, respondendo, montado em placa, ela é melhor? Com certeza. Existem umas placas, aquelas placas todas furadinhas, tá? Que aí você põe o CI, de preferência põe com um soquete, né? Para você não desperdiçar o CI. Também funciona. Só que você tem que ir cortando as trilhas que não te interessam, mas também pode ser. Aí eu usaria um protoboard e uma placa de circuito. Não tem problema usar os dois, né, no mesmo projeto. Não, Então tudo bem. não. Tá? Mas assim, do ponto de vista prático, se você colocar tudo numa placa, é melhor ainda, não é? Você não precisa ter o protoboard. Porque eu já tenho um protoboard no caso, então só ia comprar mais uma placa. Tá, entendi. Você quer dividir Reduzir custo. espaço, então. Isso, porque ia ficar muito caro. Tá bom. Não, tudo bem, aí não tem nada, não me oponho. Aí é só meio beijo, né? Aí só ganha beijo. Um beijo de lado, assim. Beijo de lado. Tá bom, gente? Aproveitando aí a questão da placa. Eu costumo fazer com uma caneta aí dessas de CD, só que fica esburacado, como se fosse uns cisquinhos na trilha, mesmo passando e passando e passando a caneta. É que essa caneta não é apropriada para isso. A hora que você passa em cima do cobre, você protege o cobre da corrosão pelo ácido. Só que não é um material específico para isso. Então, ele segura, mas sempre tem uns vazamentinhos aí. Depois depende da concentração do ácido e também do tempo que você deixa a placa, tá? Então, por isso que isso é uma arte, né? É uma arte, tem um horário, tempo certo. E tem um detalhe, a caneta você tem uma espessura de trilha. Então, dependendo da situação, essa trilha às vezes é muito grossa para poder fazer a interligação que você precisa. Tá? Então, isso é uma dificuldade. Existem aí no mercado umas fitas, tipo, parece uma fita isolante, que você, numa placa bem limpa, você cola em cima, ele é melhor do que essa tinta. E existem canetas para placa de circuito inverso. Eu não sei quanto está custando agora nessa condição, mas também com pontas de tamanho, Então, Nori, espessuras diferentes. mas essas canetas que você falou que é específica, o pessoal geralmente vende essas de CD. Não Onde tem. que eu consigo encontrar essas aí? Essas realmente para placa? Eu não, como eu te falei, não sei se encontra hoje, mas quem vendia isso era lá na Brasitone, por exemplo. Tá? Vou A tentar ver Brasitone lá. aqui em Campinas.
E aí acho que vale a pena ver na internet também, ver o que o pessoal tem. Agora, o trabalho, assim, mais, assim, vamos dizer assim, o trabalho amador mais bem feito, ou seja, sem gastar muito, bem feito, é da fita, né? Porque da fita você compra a fita na largura da trilha que você quiser, só que tem que ter paciência de colocar isso daí numa placa de circuito impressa bem limpa, né? Tá? Qual que é o nome dessa fita, você sabe dizer? A gente chama com fita para confecção de PCB. Tá. É fita de mascaramento? O nome tem vários aí, tá? Aí depende, cada fabricante põe o nome para ele. Eu acho que eu achei aqui. Ela é preta, sei lá. Normalmente é. Tem Ok. preta, tem vermelha. Vermelha veio algumas vezes. Tá bom? Tem umas verdes e uma branca aqui. Às vezes o pessoal faz isso para diferenciar na hora que você tá para conferir, antes de botar para correr, conferir se não esqueceu nenhuma trilha, fica mais fácil, só isso. Mas é frescura. Ok. Nesse caso é frescura. Tá bom? Certinho. E essa placa furadinha que eu falei para vocês também é interessante, tá, gente? Porque aí você faz um processo de soldagem e com fiozinhos ligando de um lado para o outro na parte de baixo. É uma opção. Tá? Tudo bem? Tranquilo. Bom, aí, à medida que vocês forem terminando aí, vão me avisando, tá? A pessoa tá mandando pelo e-mail, tá? Bastante gente já conversando, eu acho legal. E assim que chegar, eu já vou avaliando, tá bom? Você quer o projeto no Proteus ou no Digitalworks? Tanto faz, Ok. tá bom? Tanto faz. Sem problemas. Tá bom? Ok. Então tá bom. Bom descanso para vocês. Se precisarem, marquem outra, é só me avisar antes, tá bom? Valeu, professor. Beleza. Obrigado. Valeu, Tá bom. Nori. Obrigado a vocês aí. Abraço, boa noite. Valeu, professor. Abraço. Falou, tchau, tchau. Falou. Ô, JF, essa aula vai estar salva naquele link que você mandou também do Google Drive? Eu perdi o começo. Não, essa não vai estar. Ah, É essa que é não o tava seguinte, gravando? que o Nori pediu para me marcar essas aulas, então não é uma sala do Classroom. Ah, beleza. Então essa função de gravar não existe na versão gratuita. Mas eu tô Uhum. gravando no desktop aqui. Se quiser dar um tchauzinho. Ah, beleza. Dá um Aí salve eu lá. já eu ponho como chama, no YouTube. Beleza, aí quando você colocar, você dá um aviso. É mais pra ver se não perdeu alguma coisa que é importante assim. Não, não, pode deixar, eu vou enviar sim. Eu já tô só esperando o pessoal sair e já tô enviando pro YouTube. Aí demora um pouquinho aí para enviar e para O processar o upload, vídeo. sei. Ah, então Mas beleza. Valeu. rapidinho, já tá na mão. Beleza. Valeu. Falou aí, Beleza? boa noite. Falou, até mais. Até.